farei o exercício 4.21 do Griffiths de eletrodinâmica e ele fala o seguinte: um certo cabo coaxial consiste de fio de cobre de raio A, que é esse raio aqui interno, cercado por um tubo concêntrico de raio interno C. Então esse é um tubo, nessa parte vermelha, raio interno dele vale C. O espaço intermediário está parcialmente preenchido. Olha, entre B e C, parcialmente preenchido com material de constante elétrica εr, permissividade aqui, né, εr, conforme mostrado. Ó, encontre a capacitância por unidade de comprimento desse cabo. Ótimo. Então, antes de começarmos, podemos pensar o seguinte: aqui dentro você tem um cabo coaxial, né? E aqui fora você tem o tubo de cobre. Ótimo. Bom, aqui dentro o nosso potencial elétrico ele é constante, como se fosse uma superfície equipotencial constante. E aqui fora, para não interferir aqui dentro, podemos dizer fazer um aterramento e o potencial elétrico será nulo. Isso vai ajudar muito no decorrer do nosso exercício. Bom, como ele pediu a capacitância por unidade de comprimento, sabemos que a capacitância é a quantidade de carga pela DDP, diferente potencial. Então, se eu trocar isso aqui, vai ficar assim, ó, capacitância por unidade de comprimento é a quantidade de carga pela diferença potencial sobre L. Aqui embaixo é 1, então CV vezes 1 sobre L. Então, a capacitância por unidade de comprimento será esse pedacinho aqui, ó, é a densidade linear de cargas, que é a carga pelo comprimento, então sobre a diferença potencial. Então, se eu achar esses dois dados, eu tenho o que o exercício pediu. O problema é o seguinte, é encontrar quem que é a diferença de potencial. Então, vamos trabalhar com isso agora. Potencial elétrico, né? Então, você tem três regiões para trabalhar. Quando a superfície aqui é menor do que o A, quando é maior do que o A e menor que o B, quando é maior do que o B e menor que o C, e quando é maior que o C, eu nem preciso falar que ele é zero. Ótimo. Quando é menor do que A, então vamos usar o vetor deslocamento elétrico com aquela fórmula de Gauss para ele. D1 dA igual a carga líquida, né, encerrada. Então vai ficar assim, ó. O produto escalar entre o D1 e dA, ele é o seguinte, é o módulo D1, que é D, vezes o módulo desse dA. Só para a gente entender um pouquinho, esse dA como aqui é um cilindro, né? Então isso aqui é a parte da frente do cilindro. Então, o cilindro de comprimento L e tem essa bordinha aqui. Ótimo. Então aqui é como se fosse do raio S até o A, né? Então, se eu quero saber a área dessa nossa parte aqui, é como se fosse um retângulo, comprimento L, esse pedaço que é o comprimento de circunferência, que é 2πr, né? Então, a área é 2πr vezes L. Isso vai ser dado para todos os outros também. Então, é 2πr vezes L igual. A carga líquida, olha, a densidade de cargas é a carga pelo comprimento. Então, a carga é, multiplica em cruz, densidade vezes comprimento. Densidade vezes comprimento. Cortando o comprimento, o D será igual, passa valores para lá, sigma sobre 2π, eu coloquei um R aqui, é um S, né? 2πs. Beleza, então esse é o D1. Só que tem um problema. A nossa carga livre aqui, ela é nula. Então, a nossa densidade também é zero, e isso aqui também é zero, e o nosso D1 é igual a zero. Bom, como o D é igual a epsilon vezes o campo elétrico, e esse D é zero, então o campo elétrico 1 é zero
quando S é menor do que o A. Então, a primeira região nós já temos. O S maior do que A, menor do que B. Como que vai ser esse? Vai ser o mesmo processo, né? O D2, incremento de área, carga livre encerrada, né? O D2 é D2 mesmo, a área será a mesma coisa, 2π S, que é o raio L, e esse aqui, sigma L, mesmo processo, corta. O D2 será igual, passa os valores para lá, sigma sobre 2π S. Mas o D2 é o epsilon vezes o E2. Então, esse E, estamos trabalhando entre A e B, ele será o... Quem que será? É o epsilon zero mesmo, porque estamos trabalhando com o vácuo. Então, o D2 é sigma sobre 2πs igual a epsilon zero vezes E2. Passando epsilon zero para cá, o E2 é sigma sobre 2π epsilon zero vezes 1 sobre S. Isso é quando trabalhamos com o S maior do que o A e menor do que o B. Ótimo. Esse aqui é o E2. Agora, quando o S é maior do que o B, menor do que o C. Mesmo processo, não vai mudar o nosso trabalho aqui. Encerrado, beleza. Então, o D3 vezes 2πsL é sigma L, não mudou nada, corta. O D3 será igual a sigma sobre 2πs, mas como o D3 é o epsilon vezes o E3, temos que tomar cuidado nessa parte. Por quê? Porque entre o B e o C temos o epsilon R. Então, será igual esse epsilon aqui, que é a permissividade, será o D3, que é sigma sobre 2πs, igual epsilon, que é epsilon zero vezes epsilon R, uma fórmula que tem no nosso livro, E3. Passa os valores para lá. O E3 será igual a sigma sobre 2π epsilon zero epsilon R vezes 1 sobre S, enquanto quando o S é maior do que o B e menor do que o C. Ótimo, então achei esses valores. Mas por que será que eu achei o campo elétrico? Porque agora eu vou fazer a diferença de potencial entre quem? Entre o nosso tubo e o nosso cabo aqui, né? Então, entre o fio central, que é o A, então a diferença de potencial entre o A, quem que é isso? O fio central e o tubo de cobre. Então, isso aqui é igual, pelas formas da eletrostática, menos a integral do C até o A, porque vai ao contrário, né? Do C até chegar no A aqui. De quem? Do E dl. Então, vamos desmembrar isso aqui e calcular. Ó, o C, potencial do C, vimos que é zero, porque aterramos o nosso campinho. Potencial do A é constante, que é V. Isso aqui, então, vai ser o seguinte. Vamos trabalhar com o potencial lá do... É o potencial de um início até um final, né? E será o seguinte. Potencial lá do C até chegar no B, do E dele, que é o E3 ds, mais, né, o menos, potencial do B até chegar no A, que é o E2 que trabalhamos, ds. Ótimo. Então, V é igual. Para trocar esse sinal, trocamos o limite de integração. BC, o E3 que vimos é esse aqui em cima, que é sigma sobre 2π epsilon 0 ER 1 sobre S ds, mais, trocando o limite de integração,
AB, né? O E2, que foi calculado aqui, que é sigma sobre 2π epsilon 0, 1 sobre S ds. Ótimo. Os valores constantes pode tirar da integral. 2π epsilon 0 é constante, né? Então sobrou 1 sobre epsilon 0 para esse pedaço. A integral de 1 sobre S é ln de S, que varia de B até C. O que sobrou desse é a integral de 1 sobre S, que é ln de S, de A até B. Ótimo. Então vai ficar sigma sobre 2π epsilon 0 vezes quem? Quem que é o ln desse valor? É o ln do C menos ln do B, né? Então vai ficar 1 sobre epsilon 0, que multiplica ln do C menos ln do B, mais esse pedaço que é o ln do B menos ln do A. Ótimo. Então V é sigma sobre 2π epsilon 0. O ln, a subtração de ln's é o ln da divisão. Então vai ficar desse modo aqui, né? Então essa é a nossa resposta da diferença de potencial. Ótimo. Como eu quero saber a capacitância pelo comprimento, eu simplesmente, como a gente fez aqui no começo, será sigma sobre V. Então é sigma sobre V. Então se eu pegar sigma sobre V, então é sigma dividido por esse valor aqui, então vai ficar C sobre L é sigma dividido por esse valor todo, né? 1 sobre epsilon 0, ln de C sobre B, mais ln de B sobre A. Isso é como se fosse dividido por... aqui tem um sigma, né? 2π epsilon 0. Esse sigma corta e esse 2π epsilon 0 passa para cima. 2π epsilon 0, 1 sobre epsilon, na verdade é um epsilon r, né? Desculpa, é um epsilon r aqui, vezes ln de C sobre B, mais ln de B sobre A. Então essa é a nossa resposta do exercício 4.21.